Espírito da glória fale conosco esta noite. É o último dia, e é sempre no último dia que a gente lembra que no grande dia da festa, Jesus disse, Ele disse, que se vocês guardarem a minha palavra dentro de vocês, fluirão rios de água viva. Esse rios de água viva é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de ti, eu sou pecador, eu sou barro, eu só tenho valor debaixo da tua graça, mas é bom que eu seja barro, porque o Senhor colocou o seu tesouro em vasos de barros, para que a excelência da glória seja somente sua, e que eu diminua, e que Ele cresça, se manifeste em nosso meio, no nome de Jesus. Quem diz amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Se você quiser anotar, anote. Olha aqui para mim, por favor. No fim desta tarde, depois de um tempo precioso com um amigo, pastor Ernesto, ele fala muito, moço, ele conversa demais, e eu fico caçando assunto. Amo sua vida, aprendi muito, foi bênção de Deus para mim, viu? Falando com o Senhor à tarde, resolvendo algumas situações com Deus, e Ele resolvendo muitas comigo. O Senhor me fez lembrar deste poderoso texto, e me fez lembrar que a nossa vida com Cristo, ela precisa acontecer dentro de um plano de desenvolvimento. Eu quero que você olhe para alguém, por favor, e diga assim: eu estou em desenvolvimento. Exatamente. Era isso que nós devíamos ter em mente e que nós devemos ter em mente. Se nós entendemos que o chamado do Evangelho é para nascer de novo, então, se é nascer de novo, significa a ruptura e o rompimento de uma ideia, de uma cultura, de um modus operandi estabelecido, porque a partir de agora eu nasci de novo, trazendo a ideia de um bebê, de uma criança. Significa que não basta apenas nascer em Cristo, mas é necessário desenvolver em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que é necessário que vocês precisem aprender a operar, desenvolver a vossa fé. Ou seja, você não pode aceitar que nos próximos anos você tenha a mesma fé, no sentido de crer nas pequenas coisas, nas mesmas situações, estar com os mesmos problemas, manter os mesmos ritos. Se não tiver nenhum desenvolvimento, então Deus dirá para nós: você é morno, e morno eu vomito. É preciso que você aprenda que caminhar comigo não é estar estagnado, é de fé em fé, de glória em glória. Vocês não estão comigo, vocês não estão comigo. Vem comigo que nós vamos para algum lugar. Não foi isso que o profeta diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você nunca poderá pensar que conhece tudo sobre Deus, porque Ele é de eternidade em eternidade. Então uma eternidade é pouco para conseguir entender quem Ele é, até porque a eternidade chama Ele de Pai, porque Isaías diz que Ele é Pai da eternidade. Eu queria alguém, oh meu Deus, eu queria alguém comigo aqui. Deus está dizendo: não estacione no que você viveu, porque comigo nada do que você viveu se compara ao que eu tenho para você viver. Isso indica então desenvolvimento. Ou seja, eu nasci de novo, eu estou em desenvolvimento.
então é necessário que eu aprenda. Começa o que o apóstolo Paulo chama na carta pastoral a Tito, sobre a educação da graça. Diga comigo, a educação da graça. Mais forte, diga, a educação da graça. Dá uma olhadinha para alguém sorrindo e fala: Deus está te educando, irmão. Pai, vocês não estão me entendendo não. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer que você saiba o que fazer com a bênção. Vocês não me ouviram? Vocês estão comigo ou eu estou sozinho aqui? Deus não quer te dar riqueza sem que antes Ele te ensine o que fazer com ela. Meu Deus do céu, Deus não quer te abrir uma porta se você não sabe o que fazer quando você entrar ali. Acho que vocês não me ouviram. Ele não quer apenas te salvar, Ele quer que você aprenda a se comportar como salvo. Eu queria alguém comigo aqui. Ele não quer apenas te encher do Espírito, Ele quer te ensinar como transportar isso na vida de alguém. Deixa eu pregar um pouco sobre isso. Eu só tenho 27 anos, mas prego há 23 anos. E desde que eu comecei a pregar, eu sempre ouvi, principalmente a gente que é pentecostal, que gosta do manto, eu sempre ouvi: esse povo não entende nada, esse povo só sabe orar, falar em línguas. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça que a vida com Deus, ela só acontece dentro do âmbito religioso, que é importante o templo, porque a igreja acontece em comunidade. É aqui que a gente aprende a amar uns aos outros, a suportar uns aos outros, a viver uns com os outros. É aqui que acontece, onde a gente compreende o amor de Deus, porque cada um aqui recebeu e experimentou o amor em uma dimensão que o outro não tem experimentado. É isso que Paulo diz: vocês precisam estar juntos, porque juntos vocês vão compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Teve gente que estava profundo demais e Deus te arrancou da profundidade do pecado. Teve gente que estava distante demais, pois a graça te aproximou de Deus. Teve gente que estava num orgulho, numa arrogância, mas Ele te abateu para poder te exaltar. Isso é amor de Deus. Vamos devagarzinho, tá ligado? A gente construindo marcha. Daqui a pouco a gente explode junto, vamos junto. Os primeiros minutos eu quero que você aprenda. O Espírito Santo me confrontou. Eu preciso te ensinar isso nesta palavra profética de avivamento. Então vamos caminhar juntos. O que acontece? Acontece então que o Senhor quer nos educar, quer que a gente aprenda a se desenvolver na graça. Ou seja, eu quero que vocês entendam que o culto é racional. Ninguém deu glória agora. O culto não é sentimental. Eu não cultuo pelo que sinto, eu cultuo pelo que eu acredito. Racional. Para cultuar tem que usar a cabeça. Não entenderam? Até porque o culto que Paulo está falando ali não é a liturgia, é o corpo. Apresentai os vossos corpos. Olha para alguém e diga: então quer dizer que eu sou o culto. Olha para alguém e diga: o culto veio para o culto hoje. Vocês não me entenderam. Quando a gente se reúne para adorar a Deus, é os cultos se reunindo para prestar um culto. Você é o culto, você é o culto, você é o culto. Você não me ouviu? Quando você levanta, é o culto levantando. Quando você anda, é o culto andando. Quando você caminha, é o culto caminhando. Quando você vai trabalhar, é o culto trabalhando. Quem é o culto aqui? Significa que o nosso viver é um culto. Então Deus quer nos ensinar a como viver diante dEle. Para isso, Ele quer nos ensinar a compreender como é se comportar no reino. A igreja não é o reino, ela faz parte do reino. O reino de Deus é o estilo de viver que a igreja
comprada pelo sangue de Jesus Cristo, faz. Como é que Ele vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar através de parábolas ou histórias. Mas calma. Até porque Ele está trazendo o céu para a terra. Vocês não estão me ouvindo? Para que você aprenda a viver como o céu, é preciso contextualizar o céu na terra. Então Ele precisa nos falar de coisas que a gente possa se conectar e entender. Por isso, Ele vai contar histórias dentro da vida e do cotidiano de cada um. Mas não se engane, Ele não conta a história para ficar mais simples. Eu sempre ouvi dizer que Jesus contava histórias para que todo mundo pudesse entender e ficar mais simples. Não é isso que a minha Bíblia diz. Em Marcos se diz que após que Ele contou as histórias, os discípulos vieram até Ele e diz: nos explica, porque estava escrito de que Ele abriria a boca e falaria por histórias, para que aqueles que ouvindo não ouçam e vendo não vejam. Ou seja, preste bem atenção, que embora as palavras de Jesus são simples, mesmo 2000 anos depois a gente quebra a cabeça para entender. Por quê? Qual é o grande segredo do que Ele fala? Ele explicou pouquíssimas vezes as suas histórias, porque o grande segredo das suas histórias é causar em você vontade de perguntar. Vocês não me ouviram? Se você não der glória depois do que eu falar, eu vou embora. Não é porque eu estou pregando, não, é a palavra. Ele contou a parábola do semeador. Quando a multidão foi embora, os discípulos chegou pertinho dele e falou: explica. Vocês não me ouviram? É isso que eu queria, porque só entende do reino aqueles que ficam quando os outros querem ir embora. Olha para alguém e diga: eu sei que tem mais alguma coisa para aprender. Diga para alguém. Diga para alguém: existe, eu sei que tem mais alguma coisa para mim receber. Olha para uns três e fala: eu não vou sair daqui até que Ele me faça entender tudo o que eu preciso entender. Alguém pode receber isso ou eu estou sozinho aqui? Você não entendeu? Porque você só pode aprender a viver o que Ele quer que você viva quando você entender que Ele quer a sua intimidade com Ele. Eu queria alguém comigo aqui. Existem coisas que Deus fala para você e fala: mas por que Ele não deixou bem claro? Porque Ele quer que você entra no seu quarto, fecha a porta e fala: explica para mim, explica para mim. Você não me ouviu? Ele não quer apenas te ensinar, Ele quer te levar para a intimidade com Ele. Ele está nos ensinando a viver. Diga assim comigo: o meu Deus está me ensinando a viver a plenitude da graça em todas as áreas da minha vida. Preste atenção, porque o meu texto de hoje carrega uma força além de qualquer outra parábola, porque o meu texto de hoje está falando do que, em termos técnicos que eu não gosto de usar eles, é colocado essa história como uma história escatológica. Está vendo por que eu não gosto desses termos técnicos? Ninguém entende nada. Escatologia é o que se trata das últimas coisas, ou do tempo a se encerrar. Deixa eu ver se eu entendi. Ele não quer apenas que eu aprenda a viver, mas Ele quer que eu aprenda a viver nas últimas horas. Vocês não estão me entendendo? Ele quer que eu aprenda a se comportar nos últimos momentos. Ele quer que eu aprenda a manter a fé quando tudo parece estar ruindo. Eu queria alguém comigo aqui. Vocês não vão dar glória, eu estou sozinho aqui.
Ele quer que eu aprenda a viver em plenitude, mesmo quando tudo está parecendo a desmoronar. É pandemia aqui, é guerra lá. E como que você está? Mais firme do que nunca. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu queria alguém comigo aqui. Eu vou pregar até alguém dar um bravo de glória. Deus está dizendo: você vai viver o que eu tenho para você viver, em qualquer era, em qualquer época, em qualquer situação. Porque quem mantém a minha igreja de pé não é o governo, não é a economia, não é a inflação. Quem mantém o meu povo de pé é a minha palavra, é a minha palavra. Quem pode dar o maior brado de glória agora? Segura, 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 segura. Olhe para alguém e diga: Deus quer que você viva tudo que Ele te prometeu nesse tempo. Eu vou falar. Para de ficar dando desculpa. Ei, irmão, o mundo está feio mesmo, é melhor. É melhor o quê? É melhor o quê? Eu não quero ir para o céu porque estou com a sensação de que estou perdendo. Eu quero ir porque quero estar com Cristo. Mas enquanto eu não vou para o céu, a minha missão é trazer o céu para a terra. Então Ele vai me dizer o que vai acontecer nos últimos dias. Primeiro, dá uma olhadinha para uns dois. Eu sei que isso às vezes irrita, mas para ele nunca mais esquecer. Dá uma olhadinha para alguém e diga: para de deixar tudo para a última hora, vai. Primeiro, receba isso. Diga bem forte comigo, diga: nos últimos dias, nos últimos momentos, seria um tempo marcado por oportunidades. Ele vai contar uma história que para a gente não faz muito sentido. Até porque ele está contando uma história de casamento dentro da cultura daquela época que não faz parte da nossa ideia ou da nossa cultura de casamento. Então, me permita 5 minutos para te explicar o contexto do que ele está falando para a gente poder entender. Então, ele está contando qual era o ritual de casamento naqueles dias. Como vocês sabem, se um jovem estava interessado em uma jovem, era necessário que primeiro os pais se reunissem. Então, o primeiro momento, a primeira passagem desta transição para que possa viver o casamento, deveria ser o noivado, aonde eles já estariam comprometidos ao casamento, desde que o jovem fosse e pagasse um valor, e juntos na mesa perguntaria à moça se ela aceitava aquele compromisso. Então ela deveria beber um pouco de vinho junto com o noivo para selar a aliança. Olha para alguém e diga: isso te lembra alguma coisa? Então, quando a noiva tomava uma taça de vinho, junto com o noivo, se dizia: eles estão com uma aliança. Foi por isso que ele disse: eu só vou voltar a beber vinho com vocês quando eu voltar. Porque o que acabamos de fazer aqui foi uma aliança. Calma, calma. Então o noivo ia embora. E o que ele ia fazer? Construir a casa, preparar o gado. Eu acho que foi isso que ele quis dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Porque se não fosse assim, eu vou lhe teria dito: eu
eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Olha para alguém e diga: o pecado não pode reinar na minha vida. Diga para alguém: eu já estou comprometido. Diga: a preguiça não pode reinar na minha vida. E diga: eu já estou comprometido. Diga: a depressão não pode reinar na minha vida. Eu já estou comprometido. A ansiedade não pode reinar na minha vida. Eu já estou comprometido. Eu vou pregar até alguém dar um bravo de glória. Deus me trouxe aqui para te dizer: tu estás comprometido comigo. Eu sou teu e tu és meu. É lógico que nesse tempo o noivo envia presentes para mostrar para a noiva o que é que ela já vai gerar como expectativa, porque o presente indica o nível de casamento que eles vão ter. Se você não der um glória agora, eu vou embora. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Vocês não saiam de Jerusalém, porque eu vou mandar um presente para vocês. Eu queria alguém comigo aqui. Lá vem. Era no dia de Pentecoste. Houve um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Este é o presente. Eu não sei se você entende. O Espírito de Deus é o céu na terra. É o céu na terra. Só quem é cheio do Espírito faz alguma coisa. Dá um bravo, dá um glória, dá um pulo, sai lá. Mas tinha uma outra etapa. Olha para alguém e diga: tinha mais uma etapa. Qual era a etapa? A etapa em que o noivo voltava para buscar a noiva. Nesse momento se encontra a história que Jesus nos conta. Quem está me ouvindo, diga eu. Fica comigo, eu estou indo para algum lugar. Vem. As damas de honra, que deveriam ficar com as suas lamparinas para que o noivo viesse, enquanto a noiva estava esperando ele para a cerimônia, para as bodas, para a festa, as damas de honra ficavam com lamparinas para poder iluminar o caminho, porque geralmente, guarda essa informação, o noivo atrasava e vinha de noite. Então Jesus começa a nos contar dizendo que os últimos dias seria marcado por este tempo. Diga mais forte, diga: um tempo de oportunidades. Porque ele começa dizendo que haviam 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos começar. 10 virgens que, tomando as suas lamparidas, saíram ao encontro do noivo. Vocês não me entenderam. O que ele está dizendo é um tempo de oportunidade, porque eu estou chamando pessoas para viver um grande momento. Vocês não me ouviram? Assim como aquelas damas de honra eram escolhidas para viver um grande momento na vida do noivo com a noiva, eu fui chamado, você foi chamado para viver um grande momento. E qual é o grande momento? A vontade de Deus, o manifestar da graça de Deus. Eu não sei se você me entende, mas o meu texto diz que elas tinham lamparinas, elas tinham roupas, elas eram virgens e esperavam o noivo. O que isso indica? Oportunidade. Deus me trouxe aqui para te dizer: você reclama tanto das coisas que não aconteceram, que não consegue perceber dos grandes momentos que eu dei para você viver. Você não consegue perceber como eu te chamei, como eu te arranquei da mesma, como eu te arranquei do marasmo, como eu te arranquei da rotineira, como eu te arranquei do álcool, como eu te arranquei do vício, e dei um sentido para você, e dei um propósito para você. Agora você não é mais um, agora você não é perdido, você sabe onde quer ir, você sabe por que tem que ir, você sabe por que onde ir. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: pare de reclamar das coisas e comece a perceber que é um tempo de oportunidade para a sua vida. Segura. Elas recebem um sentido e um propósito. Elas recebem a oportunidade
de fazer com que aquele momento do noivo fosse o momento da vida delas. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas Deus está dizendo: você escolhe, ou vai viver como todo mundo vive, ou vai viver com base na oportunidade, na direção que eu quero te dar. É você que sabe. Você vai viver na mesma mão que todo mundo vive, nas mesmas incertezas que todo mundo vive, ou você vai viver na contramão. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu sei onde preciso ir, eu sei onde eu tenho que ir. Eu sinto que nesta conferência profética Deus está despertando alguém para te dizer: por que você está vivendo o que você acha que tem que viver e não está vivendo o que eu te chamei para viver? Dá uma olhadinha para alguém e diga: o tempo está acabando, acorda e abraça a oportunidade. Olha para alguém e diga aí: o tempo está acabando, vem viver a oportunidade. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus quer quebrar alguns ciclos na sua vida. Você não tem que ser a repetição do que os seus pais foram. Você não tem que ser o que os homens dizem que você tem que ser. Você foi chamado para ser o que Deus te chamou para ser. Pegue a sua lamparina, toma postura, levanta, abre essa porta e eu estou indo. Para onde é que você está indo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu tenho um alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo. Quem recebe o que eu estou pregando aqui, dê um brado de glória agora. Posso falar um pouco, só um pouquinho de retorno, posso falar um pouco mais sobre isso? Pare de reclamar de onde você veio e veja a oportunidade que Deus está lhe dando. Pare de reclamar da família que você veio e veja a oportunidade que Deus quer colocar na sua frente. Você nunca consegue aproveitar a oportunidade enquanto estiver com o coração cheio de ressentimento. Vocês não estão comigo aqui? Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Então você fica vivendo as amarguras do que causaram em você, ao invés de viver a expectativa que Deus colocou em você. Vocês não estão comigo aqui? Então você fica vivendo a amargura dos traumas, a amargura do abuso, enquanto Deus diz: eu te chamei, eu te chamei, te dei um propósito, te dei um sentido, coloquei lamparina, troquei as suas vestes, arranquei a tua culpa, arranquei o teu pecado, te fiz nova criatura. Vem viver o que eu te chamei para viver. Calma, calma, calma. Diga assim comigo. Diga assim comigo: tempo de oportunidade. Mais forte, diga: tempo de oportunidade. Mas diga comigo: esse tempo é um tempo de potencial. Vocês não me ouviram? Ele não apenas te chamou, Ele te deu um potencial para cumprir aquilo que Ele te chamou. Calma, calma, calma. Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Existe algo em você que Deus colocou para que você faça neste último momento da igreja na terra. Calma, que eu vou ter que falar. Não coloque isso dentro do ambiente religioso, porque alguns de vocês nunca vão assumir o altar, mas vão levar o altar para a sua empresa. Vocês não estão comigo agora? E vocês não estão comigo agora? Talvez muitos de vocês nunca preguem com o microfone, mas preguem com a vida, com o testemunho, com a produtividade, com os seus negócios. Queria alguém comigo aqui? Se Dorcas, fazendo roupa, conseguiu mudar a história de uma vizinhança, imagina o que Deus não pode fazer com aquilo que Ele colocou na sua mão. Olhe para alguém, segura aí. Olha para alguém e diga: você tem um potencial.
Diga: algum dom tem em você, algum talento tem em você. Deixa eu pregar um pouco mais sobre isso. Pare de ficar se comparando. Ele tem 5, ele tem 2, ele tem 1. Deus não vai te cobrar pelo quanto que você tem. Deus vai te cobrar de você ter desenvolvido o que Ele colocou dentro de você. Eu queria alguém comigo aqui. Do que adianta ter 5 e estar enterrado? É melhor que tenha 1 e esteja multiplicando. Queria alguém comigo aqui? Deus está dizendo: para de reclamar daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, porque há um potencial em você, e você tem que descobrir o que eu coloquei dentro de você. E você precisa entender que o melhor de você não é o que você tem. O melhor de você é o transbordar do que eu coloquei dentro de você. Elas têm potencial. Veja, elas têm lamparina. Veja, elas estão vestidas com um propósito. Mas eu preciso continuar ministrando um pouco mais sobre isso. Potencial não significa realização. O fato de ser alguém com potencial não significa ser alguém realizado. Então a gente sai oportunidade, potencial. Você precisa aprender que este potencial só fará sentido se você decidir realizar. E para isso precisa ter preparo. Olhe para uns, mas tem que ser uns 3. Diga: Deus te trouxe aqui para um tempo de preparo. Vocês não estão comigo? Todas eram daminhas de honra. Todas eram damas de honra, mas nem todas cumpriram o seu propósito. Todas tinham potencial, mas nem todas viveram a fase da realização. Vocês estão comigo aqui ou eu estou sozinho? Eu quero ministrar que você não vai ser a pessoa que os outros vão dizer: tá vendo fulano? Tinha tanto potencial, pregava tão bem, falava tão bem, cantavam tão bem, mas não foi para frente. Por quê? Era embaraçado demais, era enrolado demais, era preguiçoso demais. Eu estou ministrando um tempo em que a palavra de Deus vem cortar todo embaraço, toda preguiça da sua vida. Você vai dar glória ou eu estou sozinho aqui? Eu vou pregar até alguém entender o que eu estou ministrando. Eu quero ministrar que você não será alguém que vai desperdiçar toda a energia que Deus colocou dentro de você. Tem alguém comigo? Se você quiser, levante a mão para receber. Eu quero ministrar que você não será alguém que vai ser frustrado porque teve preguiça e não teve coragem de usar o que Deus colocou dentro de você. Eu vim aqui ministrar que a comunidade do amor será ativada. Você vai viver aquilo que Deus colocou. Se você tiver coragem de dizer: eu não serei mais um, eu não serei mais um, eu não serei mais um. Eu não sei para quem é, mas hoje é o dia de você tomar uma atitude. Já não vivo mais eu, é Ele quem vive em mim. Nada vai me prender, nada vai me prender, nada vai me prender. Alguém recebe isso? Cadeias estão sendo quebradas agora, algemas estão sendo quebradas agora. Tem alguém livre para viver o que Deus te chamou para viver? Se tem alguém livre, faz alguma coisa. Se eu fosse você, eu dava um pulo dessa cadeira e eu dizia: eu vou viver o que Deus me chamou para viver. Eu não serei frustrado. Levante as tuas mãos. Você que está de pé, olha para quem está sentado e fala: vai desenvolver ou vai ficar assim a vida toda?
Diga para alguém: vai viver o que Deus tem para você ou vai ficar sentado a vida toda? Vai viver vai ver os outros vivendo ou vai viver também? Vai ficar vendo os outros vivendo ou vai ver também? Eu não sei para quem é, mas Deus está te ativando. Essa lamparina vai acender de novo. Deus vai te ativar. Sente um pouquinho. Quantos querem viver tudo que Deus tem para a sua vida? Diga eu. Então, se você estiver anotando, anote. Aprenda isso. O que é desenvolver o potencial? Não limite Deus ao seu pensamento. Olhe para alguém e diga: não limite Deus ao seu pensamento. Diga para alguém: não limite Deus à sua agenda. Porque todas as vezes que você faz isso, você se frustra. Porque você se prepara para o seu tempo e se esquece que Ele é poderoso para fazer mais do que você pediu ou imaginou. Vocês não me entenderam? Embora as 10 tinham potencial, só 5 viveu em alto nível. Eu já chego lá. Mas por que todas não viveram? Primeiro, porque limitou a sua agenda. As loucas, as tolas, não levaram reserva. Por quê? Planejaram um acontecimento dentro da sua própria ideia. Você não pode querer viver o plano de Deus conforme o que você pensa. Você vai se frustrar. Você não pode se preparar para o plano de Deus dentro do que você acha, porque Ele pode fazer além. Queria alguém comigo aqui? Eu estou pregando para pessoas que não estão indo além da vida, porque você se preparou o tanto que você achava que tinha que se preparar, você leu o tanto que você achava que tinha que ler, você fez o que você achava que tinha que fazer, mas de repente Deus te surpreendeu e faltou, porque você parou quando Deus tinha te mandado continuar. Não sei se vocês estão me entendendo. Viver com Deus é sempre estar se preparando para o que eu não sei o que pode acontecer. Vocês não me ouviram? Se você não guardar tudo que eu preguei, guarde só isso. Você nunca pode deixar de se preparar, porque Deus não está limitado ao seu plano. Deus não está limitado ao seu plano. Vou pregar até alguém entender. Deus não está limitado ao seu plano. E se eu quiser fazer diferente? E se eu quiser fazer mais? E se eu quiser fazer mais? E se eu quiser fazer mais? Eu vim aqui para pregar para alguém que Deus está dizendo: vai, sacode, se prepara, volte a orar, volte a jejuar, porque eu resolvi fazer mais. Eu resolvi ir além. Eu resolvi superar a expectativa. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu quero que você faça mais. Calma. Porque algumas pessoas não realizam o propósito. Primeiro, porque colocam Deus dentro da sua expectativa. Segundo, porque não querem fazer o que pode dar um pouco mais de trabalho. A vida toda nos colocaram esse texto que eu estou pregando
apenas como a volta de Cristo, mas não nos aplicaram esse texto à nossa vida. Se você não aprende a aplicar a volta de Cristo dentro dos compromissos da sua vida, você vai ficar surpreendido quando Ele voltar. Porque se você não aprende a se preparar ao que vê, como você vai se preparar para o que não vê? Vocês não me ouviram. Vocês não me ouviram. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Era cultural. Era comum. Eu disse era o quê? Comum. Era o quê? Fala bem forte. Era o quê? Que o noivo se atrasasse. Era o quê? Eu estou falando do óbvio. Era o quê? Comum. Era o quê? Então, o natural é que se eu sei que o noivo vai se atrasar e eu vou ser dama de honra, eu não posso ficar na metade do caminho. Então tinha que se levar lamparina, que não era como as nossas, porque hoje nem lamparina usa mais. Era de barro, e tinha um pavio molhado no óleo para poder iluminar. Porém, durava uma quantidade de tempo. Sabendo que o noivo ia fazer além do que elas pensaram, elas deveriam levar um pouco de reserva, um pouco de... As 10 sabiam, mas só 5 fez. Eu queria alguém comigo aqui. Vou dizer de novo. As pessoas não alcançam sucesso na vida, não é pelas coisas que elas não sabem, é pelas coisas que elas sabem, só não quiseram fazer. Quer alguém comigo aqui? eu não sei se eles me entenderam, eu vou falar de novo. Mas é só isso. E por que não fiz? É que ia dar um pouco mais de trabalho. Então eu aprendi que reserva é sempre aquilo que a gente não quer fazer, porque dá um pouco mais de trabalho. Orar com os filhos antes de dormir dá um pouco mais de trabalho. Ler a Bíblia quando chega em casa cansado dá um pouco mais de trabalho. Orar antes de sair de casa dá um pouco mais de trabalho. Aprender a ter conversas francas no casamento dá um pouco mais de trabalho. Aprender a perdoar dá um pouco mais de trabalho. Seguro que eu vou levar isso para todas as áreas da sua vida. Fazer aquela hora extra para aprender naquela máquina nova dá um pouco mais de trabalho. Fazer aquele curso à noite enquanto ninguém quer fazer, todos dormem, dá um pouco mais de trabalho. Mas não venha me criticar se você me vê vivendo o que você não está vivendo. É porque eu tive coragem de fazer o que você não quis fazer. Eu sinto que Deus acabou de descer aqui e Deus está dizendo: a minha igreja não será medíocre, a minha igreja não vai viver na média. Tem alguém para receber isso? Tem alguém para receber? Estou sentindo Deus aqui. Ai, tem uma glória que desceu neste santuário. Lamadagabachanda remassai e calamachoia lamandalabachei rabatarabachanda rabacaia alabachoia bicandalabassuria xenderemassogabacai. O Espírito Santo me disse: Lucas, eu estou querendo arrancar a preguiça da minha igreja. É isso que faz ela ser morna, é isso que me faz ser morno. Tem muita coisa para fazer, mas eu não quero viver porque estou acomodado. Dá muito trabalho, mas depois o que me resta é ficar invejando. Chega de ficar invejando, chega de ficar se comparando. Eu não te chamei para vegetar, eu te chamei para viver e viver em abundância. Se alguém quiser receber, receba. Hoje tem um avivamento chegando aqui, hoje tem avivamento chegando aqui. Tem mais cholabachai, tem bacandarabachou, tem batarabacai. Dê um brado de glória, dê um bravo de glória. Depois eu continuo. Se você puder, fica de pé agora e
diga: eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Eu quero.